Conecta. Somos pesquisadores de diversas universidades pelo país, com equipe de coordenação concentrada na Federal Fluminense. Nosso trabalho visa o enfrentamento da desinformação, com ponderação e reflexão embasados no saber científico. Nós queremos ajudar você a se munir de argumentos sólidos e desafiadores. Abriremos um curso de combate à desinformação recheado de conteúdo imprescindível para os dias atuais. Junto à TV 247, você terá aulas gratuitas com professores como Lênio Streck, Joaquim de Carvalho, Guilherme Neri, Tayane de Oliveira e muitos outros. Visite o nosso site e apoie nosso projeto através do Catarse ou por Pix. Olá, pessoal, boa noite a todas e todos. Entrando aqui com uns minutinhos de atraso, hoje com o Sérgio Amadeu, que todo mundo conhece, todo mundo aqui do 247 é super fã. Sérgio Amadeu, que é professor da Universidade Federal do ABC e especialista nas redes digitais, como ele se define, né? Sérgio, bem-vindo, boa noite, tudo bem? A nossa boa noite. Opa, boa noite, Gisele. Boa noite, Marcela. Boa noite a todas e todos que vão nos acompanhar aqui. A nossa aula de hoje é plataformização, gestão algorítmica e o risco para a democracia. Quem me acompanha aqui é a Marcela Barba, que é da Rede Conecta. A Rede Conecta é a realizadora, a elaboradora de todo esse curso aqui. Ela é responsável por vocês estarem assistindo todas essas aulas e comporta dezenas de pesquisadores, mestrandos, doutorandos da Universidade Federal Fluminense, todos voltados para o combate à desinformação. A Marcela Barba é doutoranda em comunicação pela UF, mestra em comunicação pela Federal do Paraná. Suas atuais pesquisas contemplam os interseccionamentos entre mídia, política e religião, especialmente no que tange à campanha online de pastores em período eleitoral. Já esteve aqui com a gente numa aula anterior, né, Marcela? E a gente vai assistir aqui, então, o Sérgio Amadeu. Boa noite, Marcela. Acabei não Boa noite, Gisele. Boa noite, Sérgio. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Legal. Maravilha. Sérgio, então a palavra é sua. Você tem uma apresentação, se você quiser compartilhar, sim, fica à vontade. Eu vou... Deixa eu ver se ela vai funcionar aqui direito. Enquanto você compartilha aí, vou lembrar o pessoal que tem um banner aqui rolando na tela agora, que é de apoio à Rede Conecta, para vocês lembrarem que é muito importante apoiar os pesquisadores da Rede Conecta. Está aqui, Sérgio, já... Vocês estão conseguindo me ver a apresentação aqui? Sim. Então, legal. Deixa eu só... Então, primeiro, agradecer o convite, a possibilidade de expor um dos componentes, né, um conjunto de componentes muito importantes para a gente entender o processo de desinformação. Eu não vou falar especificamente de conteúdos desinformativos, eu vou falar das plataformas e da gestão que as plataformas têm e por que isso, o jeito que elas funcionam, traz uma série de problemas para as democracias, tá? É isso que eu vou fazer aqui. Mas antes, eu preciso dizer assim, eu preciso situar, contextualizar o fenômeno das plataformas digitais. Bom, as plataformas digitais, eu vou falar mais à frente, elas são um arranjo, um tipo de empresa, de arranjo econômico que melhor consegue atuar com os dados, né, numa economia baseada em dados. Essa imagem que vocês estão vendo é de um texto do Banco Mundial, de 2018, que é o desenvolvimento baseado ou dirigido por dados. E eu vou ler
dois trechos muito curtos desse documento. Eles dizem: a economia digital se tornou mais intensiva em informações e até mesmo setores tradicionais, como petróleo, gás ou serviços financeiros, estão se tornando orientados por dados. Dados podem ter um valor enorme. O McKinsey Global Institute estima que os fluxos de dados transfronteiriços em 2014 valiam cerca de 2,8 trilhões de dólares, um aumento 45 vezes em valor desde 2005. Na verdade, o que está acontecendo hoje? Nós tivemos uma evolução do final do século XX de uma chamada digitalização intensa que se expandiu com a internet, com as redes digitais, mas que depois essa digitalização ela acabou evoluindo ou sendo levada por um tipo de modelo de negócios baseado na coleta e no tratamento de dados. O sociólogo Manuel Castells, ainda no fim do século XX, nos últimos anos ali da década de 90, ele escreveu esse livro que vocês estão vendo, The Rise of the Network Society, ou traduzido em português como A Sociedade em Rede. E ele dizia que a gente vivia uma era informacional, e aquilo, quando ele escreveu, não era consensual. Muitas pessoas, muitos economistas diziam: eu não consigo entender como é que vocês dizem que nós vivemos numa economia baseada em informação. Então, quando você fala que você vive uma era informacional, você está dizendo que você superou a era industrial. Você agora estaria vivendo um momento onde as tecnologias industriais, elas continuavam existindo, mas elas tinham sido superadas em complexidade e valor pelas tecnologias informacionais. E para entender isso, é legal essas imagens. Isso aqui é uma biblioteca. Olha só, isso aqui é um HD externo de 1 terabyte. Com 3 HDs externos de 1 terabyte, você pode colocar uma biblioteca brasileira que não é a Biblioteca Mário de Andrade de São Paulo, nem a Biblioteca Nacional no Rio. A maior parte das bibliotecas brasileiras, se você tivesse digitalizado todos os livros que ela tem, todas as imagens, caberia aí em alguns HDs. Você coloca na mochila e você tem uma situação que é essa. Você tem uma nova situação. O que é a era informacional? É a era onde o simbólico, a capacidade de armazenar símbolo, de traduzir a vida em símbolos, se tornou extremamente fácil e importante, coisa que não existia antes. E a expansão dessa rede de redes digitais, que é a internet, ela intensificou essa enorme digitalização que começou a ocorrer com os computadores, com as facilidades da chamada era informacional. E o mundo logo viu, ele se conectou em cabos submarinos, ligando os continentes. Esse mapa que vocês estão vendo é o mapa da principal dos fluxos que levam os dados do Brasil para a Europa, para os Estados Unidos, enfim, o mundo está todo se conectando e conectado em cabos de fibras óticas que transferem informação na velocidade da luz. Por isso que você abre um site lá na Europa em menos de um segundo, porque as informações são convertidas em bits, esses bits em sinais luminosos, e eles trafegam numa velocidade altíssima. Esse mundo todo foi chamado pelo vou chamar assim, pesquisador Dan Schiller, de capitalismo digital, que o capitalismo tinha se digitalizado completamente. Agora, sem dúvida nenhuma,
o digital, ele começou a avançar com muita força com a expansão da internet, no final do século XX, início do século XXI, mas surge um modelo de negócios baseado em coleta de dados e, portanto, esse modelo de negócios, ele acabou atraindo a digitalização para aquilo que a gente chama de dataficação. E para você entender o que é isso, eu uso essa imagem que eu gosto muito, porque ela é bastante útil para a gente entender o que acontece nesse mundo das tecnologias digitais que se baseiam em dados. Essa imagem que vocês estão vendo é de uma fechadura que cumpre uma função muito clara. É uma fechadura do mundo industrial, robusta, bem feita, e ela serve para negar ou dar acesso a uma passagem. Quem tem essa chave física aí pode abrir essa fechadura e entrar e sair. Ótimo. Agora, olha essa fechadura. Essa fechadura que vocês estão vendo, ela tem a mesmíssima função dessa outra aqui. Só que ela, além de abrir e fechar uma determinada passagem, ela é digital. E ela, toda vez que você abre ou fecha, seja por biometria, seja por uma senha, seja passando um cartão, ela dá um conjunto de informações que essa outra fechadura aqui não dava. Que tipo de informação ela dá? Ela dá informação de quantas vezes essa porta foi aberta num dia, quem abriu, quem fechou, quanto tempo ficou aberta, etc. Então, o que está acontecendo com toda a economia e com toda, vou dizer assim, as atividades humanas hoje? Elas estão se digitalizando e estão gerando um conjunto de dados. Então, isso está sendo coletado e está gerando uma economia baseada em dados. Não é à toa que vocês estão vendo essa imagem aí, é de um data center, que é de um corredor de um data center, um gigantesco, e aí só nessa imagem vocês estão vendo aí centenas de servidores de rede, que armazenam aí, assim, quantidades muito grandes de dados. O capitalismo digital, portanto, na segunda década do século XXI, ele iniciou uma conversão para um capitalismo digital baseado em dados, ou digital dataficado. E aí eu volto àquele texto do Banco Mundial que eu comecei a falar para vocês. Só esse trecho é importante. Eu vou ler. A grande maioria dos dados que existem hoje foi criada apenas nos últimos anos. O desafio é extrair valor dele e colocá-los para funcionar para empresas, governos e indivíduos. As empresas estão dispostas a pagar quantias cada vez maiores por nossa atenção em sites de mídia social e para explorar os dados que produzimos. Ou seja, isso é um documento do Banco Mundial fazendo uma análise dessa economia que eu digo que é cada vez mais baseada em dados. E essa dataficação, ela vai se ligar com esse ordenamento neoliberal que existe. O neoliberalismo, ele cultua uma economia onde você tem uma competição extremamente acirrada e eles tentaram garantir as lucratividades que existiam no mundo antigo, dos estados de bem-estar social, e não conseguiram. Então, eles geraram vários tipos de tentativa, como os derivativos que gerou a crise financeira em 2008. Enquanto isso estava acontecendo, eles tentando aumentar suas taxas de lucratividade, eles perceberam que o modelo de negócios baseado na coleta, armazenamento e tratamento de dados em larga escala estava dando muito certo. E aí, o que eles perceberam? Eles perceberam que o modelo do Google, que principalmente a Shoshana Zuboff, que é essa pesquisadora que tem esse best-seller, A Era do Capitalismo da Vigilância,
A Xoxana diz que quem mais avançou o modelo de negócio, quem foi o grande consolidador do modelo de negócio, de oferecer interfaces gratuitas, serviços gratuitos, para que as pessoas usassem e essa empresa pudesse coletar dados do comportamento da pessoa dentro daquela plataforma, a Shoshana Zuboff fala que o Google foi a grande empresa que fez esse modelo de negócio, o modelo super bem sucedido e que passa a ser seguido por várias outras empresas. E ela nomeia, ao contrário do que eu estou fazendo, esse capitalismo digital dataficado, ela chama de capitalismo de vigilância, que seria o quê? Uma nova ordem econômica que reivindica a experiência humana, que é convertida em dados, né, como matéria-prima gratuita para práticas comerciais ocultas, distração, previsão e vendas. Claro que eu tenho pontos sutis com a discordância muito da nomeação, principalmente, que a Zuboff dá, porque o digital, esse mundo digital dataficado, ele não alterou a dinâmica central do capitalismo. Não constitui uma nova ordem econômica, mas ela acelera e concentra ainda mais o capital num tipo muito específico de estrutura, que são as plataformas. Mas então vamos lá. O que são as plataformas? Quando você pensa nisso, vem na sua cabeça o Uber, o Airbnb, o Netflix. Muitas dessas plataformas, elas são chamadas, elas geram um processo que é conhecido como de uberização, mas as plataformas, elas estão em vários segmentos da economia, elas têm tamanhos variados, elas, em geral, elas estão gerando um inegável processo econômico, onde está no seu topo, no topo da cadeia alimentar, as grandes big techs e os seus arranjos. O Facebook, que agora fez um grande arranjo com as suas empresas, que envolvem o Instagram, que envolve o WhatsApp, e o Facebook montou a Meta, que é um holding das suas empresas. E o Google já tinha feito esse holding, que se chama Alphabet, que envolve várias empresas, várias plataformas, e você tem a Amazon também, um conglomerado de empresas e assim por diante. Quer dizer, você tem até uma expressão que chama GAFAM, que é Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, que mudou de nome, então, porque eles se organizaram não mais pela sua empresa líder, mas agora com esses holdings que têm outros nomes. Mas veja, essa imagem mostra uma série de empresas em torno por exemplo, do Facebook. O Facebook não tem só uma, duas ou três empresas, tem uma infinidade de empresas em várias áreas. O pesquisador Nick Arnisek, ele diz que as plataformas, elas têm uma definição por serem empresas que trabalham principalmente com dados. E aí esse trecho é muito elucidativo. O Nick Arnisek diz: essa é a chave de sua vantagem das plataformas sobre outros modelos de negócios tradicionais, no que diz respeito aos dados. Uma vez que uma plataforma se posiciona, entre os usuários, 2, como terreno no qual ocorrem suas atividades, que lhe dá acesso privilegiado para registrá-las ou registrá-los. Então, você veja que as plataformas, elas são empresas que aparentemente fazem uma série de coisas, mas, na verdade, elas coletam dados, seja da oferta de um serviço, seja da procura daquele serviço. E elas estão em diversos ramos da economia. Por exemplo, a Rolls-Royce, que você podia falar, pô, a Rolls-Royce é uma empresa de carros. Na verdade, ela é hoje a principal empresa que fabrica jatos, turbinas de jatos. E
boa parte dos aviões a jato que estão voando agora, eles usam jatos da Rolls-Royce. E a Rolls-Royce percebeu que a manutenção do motor dava um lucro 7 vezes maior do que a fabricação do motor. Então, o que ela fez? Ela instalou sensores nos motores e ela passou a ser uma plataforma de dados da aviação. Então, ela hoje sabe quantos dos seus jatos estão voando nesse exato momento, porque ela tem cálculos e sistemas para programar manutenção, e ela, portanto, começa a derivar daí outros produtos baseados em dados que ela tem, e só ela tem. A Microsoft, você fala, a Microsoft é uma empresa de software, né? Não, mas ela está virando um arranjo de plataformas. A Microsoft, por exemplo, em abril do ano passado, comprou a Nuance por 19,7 bilhões de dólares. Já tinha comprado o LinkedIn por 19,9 bilhões de dólares. A Microsoft, portanto, por que ela compra uma empresa, a Nuance, que tem o contrato de 70% dos hospitais norte-americanos? Uma empresa de inteligência artificial voltada à saúde. Por quê? Porque na verdade, a Microsoft, ela quer virar uma empresa que tenha na condição de competir com os outros arranjos de plataforma. E para isso ela cria plataformas em várias áreas, inclusive na área da saúde. A Microsoft é um grande player na área da saúde privada hoje. Por quê? Porque ela tem, vocês estão vendo essa imagem, que é da Nuance, ela tem um sistema de inteligência artificial que transforma a voz em texto, consulta banco de dados com uma velocidade incrível e dá a resposta que o médico pede. E, portanto, eles estão entrando na área da saúde, não só a Nuance, a Amazon também, o Google também. E na área da agricultura, essas plataformas também estão entrando, coletando dados. O que força que várias empresas produtoras de veneno, como a Syngenta, também queira montar a sua plataforma para sobreviver. Então, você está vendo a CropWise, que é uma plataforma do campo, onde a Syngenta tenta oferecer toda a cadeia de incentivos agrícolas, defensivos agrícolas, maquinários, e também a cadeia logística de poder pegar essa produção e distribuir. Agora, por que ela consegue fazer isso? Porque ela trabalha com dados. Por exemplo, a BASF tem a Charville, que é a mesma coisa. Olha, ela está lá, você está vendo a foto, o agricultor com uma parte do aplicativo no seu celular, onde ele tem os dados dele e da terra dele, da produção dele, toda armazenado pela Charville, e, ao mesmo tempo, isso dá uns benefícios para ele, mas a Charville, cada vez mais, passa a controlar a cadeia de produção desses agricultores no campo. Então, portanto, o que são plataformas? Plataforma não é só o Facebook, não é só o YouTube, não é só o Google, não é só comunicação. Plataforma, no nível mais geral, escreveu o Nick Zarnicek, são infraestruturas digitais que permitem a interação de dois ou mais grupos, eu costumo falar da oferta e da procura de um determinado produto ou serviço. Portanto, posicionam-se como intermediários que reúnem diferentes usuários, clientes, anunciantes, prestadores de serviços, produtores, fornecedores e até objetos físicos. Ou seja, a plataforma, ela pode prestar um serviço de deslocamento urbano, né, de transporte individual urbano, como é, por exemplo, o Uber. Só que ela não precisa ter um carro. Ela precisa ter dados de quem tem um carro para poder oferecer e de quem precisa desse carro para se locomover. E então ela passa a não só intermediar, ela passa a mediar essas relações. As plataformas, portanto, são empresas de dados que oferecem infraestruturas digitais, que controlam e modulam a oferta e a demanda de ações, serviços e produtos. Então, o Google
é um arranjo de várias plataformas que se tornou o Alphabet, e assim como eu já falei, né? Em 2019, só para você ter uma ideia como essas plataformas que trabalham com dados são empresas gigantescas, a Amazon, a Apple, o Google, a Microsoft e o Facebook faturaram 899 bilhões de dólares em 2019. Esse valor equivale a quase a metade do PIB brasileiro. Para ser mais preciso, equivalia a 48,8% do PIB do Brasil. Ele é 2 vezes maior no ano de 2019 do que o PIB da Argentina, 3 vezes o PIB do Chile, 16 vezes o PIB do Uruguai. Então, veja, o poder dessas plataformas, que são empresas que trabalham com dados, é extremamente gigantesco. E eles estão conduzindo pesquisas nas áreas muito importantes do desenvolvimento da chamada inteligência artificial. Que a inteligência artificial, que mais se desenvolve hoje também, é a inteligência artificial conexionista, aquela que é baseada em dados. Porque a inteligência artificial é um guarda-chuva, é um nome geral, mas o que funciona efetivamente é machine learning, ou aprendizado de máquina, aprendizado profundo, redes neurais artificiais, que são tecnologias baseadas em dados, em extrair padrões de dados, em classificar dados. E, curiosamente, só para dar essa informação, que é muito importante, o Cédric Villani, que tem esse texto que vocês estão vendo ao lado, ele é um deputado e francês e é matemático. E ele foi convidado pelo governo, o então governo francês, para escrever esse texto, que é quase que uma orientação para a inteligência artificial na França, para uma política de inteligência artificial. E ele escreveu que a França está virando uma cibercolônia. Por quê? Porque ela está tendo os seus dados extraídos e levados, seja por empresas norte-americanas ou por empresas chinesas. E isso está prejudicando que eles desenvolvam os seus próprios modelos e eles acabem criando, na verdade, condições de obter modelos de dados de inteligência artificial que fiquem na França. Então, você veja que nesse mundo de um capitalismo digital cada vez mais baseado em dados, quando você olha a doutrina neoliberal que comanda hoje o pensamento de boa parte da imprensa, boa parte das pessoas, dos gestores, ela, no caso, ela está estimulando um novo colonialismo. Esses dois pesquisadores, que o nome não deve estar muito visível para vocês, o Nick Coldre e o Ulisses Merrias, eles escreveram esse texto, The Costs of Connection, ou os custos da conexão. E eles dizem que todos os fluxos da vida estão sendo convertidos por vários dispositivos em dados. E esses dados passam a ser fundamentais. E o problema é que isso é quase que uma colonização do planeta todo, né, por uma coleta insana de dados. Essa imagem que vocês estão vendo é de um data center, é uma imagem de fora, daquilo que muitas pessoas falam para mim, não, meus dados estão na nuvem. Nuvem é uma marca fantasia de uma hospedagem remota de arquivos digitais. Então, na verdade, quando você fala que seus dados estão na nuvem, ele provavelmente está num desses grandes data centers, com alguns deles com mais de 200 mil computadores funcionando, armazenando, processando dados. E aí o que acontece? A conversão dos fluxos da vida numa torrente de dados para ser extraídas é o que ele chama de colonização do planeta pelas plataformas, principalmente, que tem esses corredores gigantescos que não param de coletar incessantemente dados de
todas as pessoas, o tempo todo, e dos dispositivos que são utilizados. Mas eu apresento uma diferença. Eu uso o termo colonialismo de dados num sentido um pouco diferente do Couldry Merres. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande num país como o Brasil. Porque olha só o que acontece no Brasil. No mundo onde os dados têm alto valor agregado, nós não conseguimos controlar esses dados e nem ser economicamente viável de hospedá-los no Brasil. Aí você vai ver, todo mundo aqui está hospedando dados em Amazon Web Server, e esses dados muitas vezes estão hospedados fora da nossa jurisdição, ou seja, fora da nossa legislação de proteção de dados, fora da nossa condição de saber o que está sendo feito com esses dados. E, portanto, quem é um dos principais agentes desse colonialismo de dados são essas plataformas digitais. Então, e aí você fala, mas por que isso? Porque como a inteligência artificial e os produtos são cada vez mais gerados a partir de dados processados, quando a gente hospeda e entrega dados para essas corporações, a gente está deixando de criar os produtos aqui. E, portanto, a gente está criando riqueza lá e perdendo riqueza aqui. Por exemplo, ao treinar algoritmos das plataformas, os dados extraídos das sociedades pobres não geram riqueza aqui no local para produtos e serviços que são digitais, que vão ser criados a partir desses dados. Eu vou dar um exemplo antes de entrar no problema da democracia. Eu queria mostrar o que são as plataformas, o tamanho dela, espero que eu esteja conseguindo esse intento. Então, vou dar um exemplo. O governo federal brasileiro lançou esse aplicativo chamado sougov.br. Esse aplicativo, ele diz que é muito moderno e tal. E toda vez que você conversa, você escreve para fazer alguma pergunta no chat desse aplicativo, os dados e a conversa, ela vai ser remetida lá para os Estados Unidos, para um servidor, para um computador que se chama Watson, da IBM. Ou seja, o governo federal brasileiro está entregando dados de 1 milhão de servidores públicos, civis, militares e pensionistas para treinar o algoritmo de inteligência de máquina da IBM, Watson. Aí você fala, mas isso é uma suposição. Não. Esse print que vocês estão vendo é que eu espero que esteja legível para vocês. Eu queria chamar a atenção de vocês, eu vou ler só um trechinho. É um documento dos termos de uso do SouGov.br que está disponível, vocês podem entrar no site do governo e ler esse documento. E aí está escrito que, olha só, o usuário fica ciente que os dados digitados no chat do SouGov poderão ser transferidos internacionalmente e ficam armazenados na infraestrutura da empresa, que é a IBM, por um período de 30 dias. Após esse período, os dados são excluídos em definitivo. Tal armazenamento tem o objetivo de prover o aprendizado de máquina da ferramenta de chat denominada Watson, onde as interações dos usuários do chat são utilizadas para aprendizado pelo computador que envia respostas automáticas quando o usuário está sendo atendido por meio do chat do serviço SouGov. Ou seja, entenda bem, nós estamos usando dados de 1 milhão de servidores públicos brasileiros para treinar o algoritmo de inteligência de máquina do Watson. Ou seja, no mundo onde os dados são fundamentais, a gente não está fazendo isso no modelo que vai aprender, porque essa chamada inteligência artificial hoje, ela, na verdade, nada mais é que a estatística e a probabilidade com alto processamento computacional. Então, nós vamos modelar o algoritmo dos caras
para entender bem o português, para responder bem, para criar uma rotina, uma extração de padrões desses dados. Por isso que não adianta falar que vai como está escrito aqui, após 30 dias os dados serão excluídos, serão apagados. Não importa, porque eles já treinaram o modelo. O modelo vai continuar com a IBM. E aí está o exemplo, o computador Watson da IBM. Então, é isso que eu quero chamar atenção. Eles assumem claramente, eu coloco esse trecho para você ter mais clareza do que está escrito, que o armazenamento tem o objetivo de prover o aprendizado de máquina da ferramenta de chat. Isso está errado, porque não é uma ferramenta de chat. É o próprio computador Watson que vai ter uma partição que vai aprender, que vai modelar com os dados, né, que ele vai aprender, que ele vai extrair os padrões do uso feito por milhares e milhares de servidores públicos brasileiros. E isso não incomoda ninguém. Isso é um entreguismo, né? Esse processo, ele reduz e bloqueia a criatividade e a inventividade da sociedade de renda média e baixa e reforça uma pobreza técnico-econômica. É isso que está acontecendo. Essas plataformas, essas big techs, elas estão cada vez mais sugando dados, aprimorando seus sistemas, treinando mais ainda seus modelos algorítmicos, e nós ficamos numa situação que é o seguinte: se a gente for hospedar esses dados no Brasil, alguém vai falar para você, mas é mais caro. E é verdade, é mais caro. Então, no mundo baseado em dados, nós não somos capazes de armazenar os dados no nosso próprio país. Mas, para fazer isso, a gente vai ter que romper com a doutrina neoliberal e passar a ter infraestruturas digitais. Investir, e investir significa gastar recursos. Mas, se não, nós definitivamente seremos exclusivamente usuários de produtos e serviços criados por essas big techs. Então, a hipótese que eu trago para vocês é de que o capitalismo digital dataficado, alavancado pela doutrina neoliberal, que o Estado não pode fazer nada, que tem que só cortar recurso, ele está estimulando esse novo colonialismo. E essas empresas não param de coletar dados. Por quê? Porque elas querem fazer o padrão de consumo, o padrão de comportamento de cada usuário de qualquer serviço na internet. E como que isso, e o que isso tem a ver com a democracia? Então vamos lá. A operação principal que uma plataforma digital tem, ela é feita por sistemas algorítmicos de gestão. Principalmente machine learning, deep learning, os vários algoritmos de inteligência de máquina. Isso significa que os operadores em tempo real das plataformas são principalmente algoritmos de aprendizado de máquina. Espero que isso esteja ficando evidente para vocês. Porque quando você chega num prédio, quem vai te atender, por exemplo, é um zelador, um porteiro, alguém que está na recepção, e você vai falar com essa pessoa. Quando você chega, por exemplo, e abre o Facebook, quem vai organizar o que você vai ver não é uma pessoa, é um sistema algorítmico. Então, nós estamos falando de plataformas de comunicação que milhões de brasileiros usam. 72% dos brasileiros que têm acesso à internet usam o Facebook. Mais da metade dos brasileiros que têm acesso à internet usam o Instagram. E isso vai crescer. 94% usam o WhatsApp. Então, na verdade, essas corporações e essas plataformas, elas atuam, elas atendem as pessoas com base na operação de algoritmos, dos seus sistemas algorítmicos. Então, eu escrevi esse livro, depois quem quiser pode me pedir, aí eu vou entregar para o pessoal que organiza o curso.
eles podem mandar para vocês, é um livro digital, foi lançado em 2019, A Democracia e os Códigos Invisíveis. Como os algoritmos estão modulando comportamentos e escolhas políticas. Por que eu escrevi esse livro? Exatamente para mostrar os riscos que tem a democracia diante de sistemas que estão interferindo na formação da opinião pública. E aí, eu mostro pelo menos 3 tipos de interferência na formação das preferências e das opiniões. Olha só, o algoritmo que você não vê, mas que está lá dentro do Facebook, está lá no YouTube, está lá nas redes sociais, sejam quais forem, ele pode estar alterando as condições de disputa numa democracia, que tem que ter equidade. Não basta ter liberdade de expressão, tem que ter o direito das pessoas exporem em condições minimamente equivalentes as ideias. Porque senão só os ricos que têm dinheiro para fazer muita coisa vão poder, na verdade, distribuir os seus conteúdos. Mas vem cá, como é que você sabe que um conteúdo, uma frase, não está sendo paga dentro de um sistema algorítmico? Você não sabe. Então, os algoritmos podem estar alterando as condições de disputa, por causa que eles são opacos. Você não sabe quais as regras que ele está cumprindo, quais as finalidades, porque elas são ofuscadas. Mas o algoritmo, ele distribui conteúdos e controla a visualização desses conteúdos. Eu insisto, quando você chega no Facebook ou quando você chega no YouTube, você vai ver o que o algoritmo colocou para você ver. Você pode até fazer um teste. Pega um computador, um laptop de um amigo e o seu. Aí entra no Facebook. Você vai ver que as páginas são diferentes. A primeira página, a timeline, ou os vídeos que vão aparecer são diferentes. Agora, e se esses algoritmos estiverem dando mais visualização a um tipo de discurso do que outro? E a terceira interferência que tem é na vigilância de grupos sociais, a vigilância de pessoas, de cidadãos, que os algoritmos podem estar fazendo e as pessoas não podem nem saber que elas estão sob, na verdade, uma verdadeira observação permanente, que tem como objetivo, por exemplo, interferir depois com a publicação de conteúdos, interferir depois até mesmo com o discurso do medo e tudo mais. Então, as interferências dos sistemas que você não vê e que são os principais sistemas que operam hoje nas plataformas, elas são extremamente preocupantes. E aí, para descer um pouco, não ficar tão abstrato, eu quero falar para vocês que ao ano passado, o Twitter, no seu blog, ele fez alusão, ele falou que alguns pesquisadores tiveram acesso a milhões de tweets de 6 países, e eles escreveram esse paper, Algorithmic Amplification of Politics on Twitter. Ou seja, a amplificação algorítmica da política no Twitter. Você poderia entender como o que os algoritmos do Twitter mais distribuem sobre política. Bom, aqui está a matéria do blog, que está lá no blog do Twitter, e me chamou a atenção, por isso que eu fui ler o paper, que, resumidamente, é o seguinte: eles fizeram uma análise de abril até agosto de 2020, de milhões de tweets, e eles chegaram à conclusão que o algoritmo do Twitter, naqueles 6 países, com exceção da Alemanha, os países pesquisados, eles privilegiavam o discurso da direita em relação ao da esquerda. Olha que loucura. Eles assumiram isso
claramente. Aí você fala, mas vem cá, e por que eles não falam qual a causa disso? A causa é que esses pesquisadores não sabem. Por quê? Porque os algoritmos que são usados são algoritmos de aprendizado de máquina. Então, eles, na verdade, eles geram esse efeito com base nos dados que eles coletam dos usuários do Twitter. Mas, obviamente, eu tenho uma dica, eu tenho uma hipótese. Como essas plataformas todas, elas monetizam ou seja, quem paga mais para distribuir um conteúdo leva esse conteúdo mais longe. Então, como a direita usa muita grana, e a gente não sabe, mas é óbvio que eles usam muito dinheiro para distribuir conteúdos, os algoritmos tendem a seguir o dinheiro. Mas essa hipótese precisa ser confirmada. Mas a verdade é que a democracia não convive bem com o que é invisível. E aí eu vou ler um trecho do filósofo já falecido, teórico político Norberto Bobbio, do livro A Democracia e o Segredo. Considerada ao menos em termos ideais como a melhor forma de governo, a democracia costuma ser acusada de não cumprir suas promessas. Não cumpriu a promessa de eliminar as elites no poder, não cumpriu sua promessa de autogoverno, não cumpriu a promessa de integrar a igualdade formal com a igualdade substantiva. Curiosamente, é algumas vezes acusada de não ter conseguido debelar o poder invisível. É fato que o poder invisível continua a existir. Ele escreveu isso antes de conhecer os sistemas algorítmicos, antes de existir as plataformas digitais de relacionamento. Mas veja, o poder invisível é o poder dos algoritmos. Eles, na verdade, é que distribuem os conteúdos, modulam as atenções, controlam o que você vai ver, o que você vai deixar de ver. Então, na verdade, nós precisamos regular as plataformas. É preciso ter uma regulação legal das plataformas. Isso não implica regular a plataforma em controlar previamente seus conteúdos. Não implica em censura. Ao contrário, atualmente, a autorregulação ou a regulação que as próprias plataformas fazem e a moderação de conteúdos que elas próprias fazem, elas agravam o problema da invisibilidade, o problema dos riscos da democracia, de estar privilegiando um discurso em relação ao outro e de fazer censura prévia. Tá aí um exemplo. Eu tenho um podcast chamado Tecnopolítica e eu estava conversando com a coordenadora do Barão de Tararé sobre o PL 2630, que era apelidado de fake news, PL das fake news, mas na verdade era um projeto de lei que quer regular as plataformas digitais. Bom, a gente estava dizendo da importância, conversamos 50 minutos sobre a importância da regulação das plataformas, e o que aconteceu, eu subi o vídeo no meu canal, do Tecnopolítica, no YouTube, e eu comecei a ver que ninguém estava vendo esse vídeo. Quando acontece isso, o que eu faço? Eu já tenho a técnica de provar que eu fui bloqueado. E qual é essa técnica? Eu vou impulsionar. Impulsionar é pagar para as pessoas poderem ver, distribuir, avisar as pessoas. Eles cobram, isso é a monetização. Quando eu fui pagar, eu recebi um veto dizendo que esse era um conteúdo perigoso e depreciativo. Bom, logo eu denunciei nas redes, a Renata também denunciou, o Intercept fez essa matéria, passou algumas horas, eles ligaram e disseram, não, foi um erro, foi um equívoco. Mas olha, eu nem ficaria sabendo que eles tinham bloqueado a visualização do meu episódio, do episódio 139, porque as plataformas declararam guerra ao 2630. Eu não saberia que ele estava com visualização reduzida. Mas eu vou dar outros exemplos. No episódio do Tecnopolítica 45,
que foi com a Sil Bahia, do Preta Lab, né? Na verdade, ele foi bloqueado por ser um conteúdo chocante. Eu tirei uns prints das mensagens que a gente recebe. Tá vendo? Conteúdo reprovado. Conteúdo chocante. Eu fiz com a Lígia Bahia uma discussão sobre a saúde pública e a saúde digital, que está destruindo o SUS, a proposta do governo. Então, nós discutimos questões de políticas públicas de saúde e olha só, ele foi bloqueado, não qualificada, reprovada. E por quê? Restrições de anúncios políticos no Brasil. Ou seja, quer dizer, enquanto isso estava todo mundo impulsionando anúncios políticos, tudo, os vários bolsonaristas e tal, e esse episódio foi bloqueado. Entenda, esse tipo de bloqueio algorítmico, esse tipo de coisa que as plataformas fazem, isso é uma censura privada. Essa que é a questão. As plataformas, elas precisam ter transparência de regras, nós precisamos saber que regras elas estão aplicando, os sistemas precisam ser explicáveis, é preciso que tenha responsabilização e que tenha um responsável humano para atender às questões de equívocos que são feitos, de vieses e de injustiças. E é preciso ter prazo para a correção das ações que elas fazem, ou dos erros que eles cometeram. E o mais importante também, é preciso que tenha auditabilidade. Porque existem questões que são muito complexas na gestão dessas plataformas, desses algoritmos, o que exige equipes técnicas para auditar, para saber o que está acontecendo efetivamente. Então, a democracia está convivendo hoje com plataformas que têm um alcance gigantesco, algumas que têm mais de 70% da população se informando por elas. E, ao contrário da mídia de massas, quando você vê o locutor de um jornal televisivo, você vê ele falando uma mentira, ou descontextualizando um fato, ou fazendo desinformação, ou omitindo naquele jornal uma informação que ele deveria dar. Você ouve, você vê, mas nos algoritmos você não sabe se ele está bloqueando a campanha do Julian Assange, pela libertação do Julian Assange, você não sabe se ele está bloqueando o seu post, se ele reduz o alcance de uma postagem, você não tem nenhuma condição de saber o que ou como está operando esse algoritmo. Você pode supor. E, na verdade, a democracia pode estar sendo afetada, profundamente afetada, por essa gestão algorítmica que essas plataformas têm. Por que o Bolsonaro e os bolsonaristas comemoram o Elon Musk ter comprado o Twitter? Porque eles acham que agora eles vão poder fazer qualquer coisa dentro do Twitter. Vão poder, o que eles dizem que é liberdade de expressão, que é curiosamente cômico, porque um defensor da tortura, da ditadura militar, defendendo liberdade de expressão chega a ser cômico, né? Mas o que eles dizem é que a liberdade de agressão, de contar, de descontextualizar, de desinformar, de corroer a informação com caos informacional é o que eles querem. Então, eles acham que os algoritmos dessas plataformas vão beneficiá-los. E pode efetivamente beneficiá-los. Olha, o YouTube, 70% do conteúdo do YouTube que é visto a partir de recomendação dos algoritmos. O próprio YouTube reconhece isso. Então, veja, isso privilegia o poder econômico, porque você não sabe quanto o cara está gastando para impulsionar um vídeo, e as recomendações, quando você chega no YouTube, as recomendações por isso são de direita, porque é quem tem dinheiro para pagar muito mais, ou para pagar efetivamente os seus conteúdos. Logo, nós precisamos regulamentar essas plataformas
para ter um controle sobre os sistemas algorítmicos, e não é um controle de conteúdo, é das regras que eles impuseram, dos dados que eles estão cruzando, que a sociedade precisa saber. E que muitas vezes, para ela saber, ela vai ter que ter equipes técnicas com poder de auditoria. Era isso que eu queria trazer para conversar com vocês. Obrigado pela atenção. E quem puder, entre lá no nosso podcast Tecnopolítica e valeu. É isso aí. Excelente, Sérgio. Professor, muito obrigada. Ainda bem que você não me escutou e passou a apresentação, né? Porque você tinha, para todo mundo aqui que não está sabendo, no bastidor ele perguntou, será que eu coloco a apresentação ou não? E a apresentação era muito boa. Então, eu falei, não precisa, né? Então, excelente. Obrigado. Valeu, Sérgio. O Eduardo Lessa diz aqui, caramba, a verdade machuca. Machuca demais. Tem uns comentários muito interessantes chegando aqui, nessa linha da verdade machuca e na linha do o que fazemos então, algo que você deve escutar muito, né? Você deve escutar, tá bom, mas o que fazemos, etc. Porque, afinal, somos cada vez mais escravos das plataformas. A Olivia, por exemplo, traz um exemplo bem interessante, que talvez as pessoas não percebam no dia a dia, né? Ela falou assim, o supermercado só dá desconto se baixar o aplicativo. Agora, os postos de gasolina também, as farmácias, né? Tudo. Será que todo mundo percebeu isso? Claro que não, né? É algo que entrou no nosso dia a dia. As nossas relações pessoais e as relações comerciais, não só dos grandes empresários, dos pequenos, principalmente, né? Desde a manicure, da pessoa que faz o bolo e tem que vender, ela tem que estar no Instagram, ela faz marmita, etc. Então, as plataformas são um canal essencial para que ela consiga fazer a propaganda do seu trabalho, se comunicar com o cliente, etc. A Suli Sampaio, ela pergunta assim, Sérgio, qual a implicação de que até para entrar no Lattes temos que usar o Solgov? Estamos cercados por todos os lados. E a Olivia também tinha comentado, ganhei uma Alexa, estou em dúvida se vou usar. Acho bem legítimo ela ter essa dúvida. Acho legítimo. E eu tenho uma prima que não só ela tem uma Alexa, como ela ganhou da Amazon. E a Amazon falou assim, estou te mandando uma Alexa para você testar. E aí ela está usando, enfim, está lá sendo espionada. A Elizabeth Coutinho escreveu, engraçado é que quando o mundo em redes digitais se iniciou, havia um otimismo e empolgação com essas ferramentas. Hoje parece que a visão é pessimista. Parece que é de uns 5, 6 anos para cá, a coisa foi, o debate, né, até acadêmico, foi mudando, né, do ponto de vista crítico, né? Mas eu já vou te passar, Sérgio, e vou passar também para a Marcela fazer os comentários dela. E a Maria Sá Xavier que diz, isso não precisaria ser usado para o mal. Acho que é um ponto bem importante que a gente pode discutir aqui, né? Como é que é a inteligência artificial, como é que os algoritmos, toda essa tecnologia de identificação de pessoas que até já têm violência em relação a isso, violência racista, né? E de classe, nessas identificações de pessoas usadas por delegacias, policiais, etc. Como é que isso poderia não ser usado para o mal? Mas eu quero ver a Marcela também, que eu tenho certeza que ela tem reflexões aí para a gente ouvir mais verdades que machucam. Sim, machucam muito, mas foram expostas aqui de uma maneira muito clara. Eu adorei a aula, eu achei o curso sensacional, de verdade mesmo. Eu acho que nessa sexta-noite gelada nesse Rio de Janeiro foi um prazer enorme estar aqui, porque é uma verdade que machuca, mas ao mesmo tempo ela é essencial para a gente ouvir mesmo, porque nós estamos cercados por isso. Às vezes a impressão que eu tenho é como se hoje eu estava até conversando esses dias com uma amiga, assim, o privilégio de você não ter um celular. Hoje é um grande privilégio. Claro que se você tem a opção de escolher não ter, não quando você vive numa situação tão precarizada que você não tem condições, mas escolher não ter é um grande privilégio, porque ele mapeia tudo, ele mapeia da onde você vai, para onde você vem, ele sabe exatamente tudo, escuta os anúncios. Então, por exemplo, a gente vai na farmácia, entrega o CPF, a gente vai almoçar, tem tudo isso.
E eu achei muito interessante também, né, a questão da frase do Banco Mundial, né, da alta quantidade de dados, a economia baseada em dados. A gente vê que o dado, ele é um poder, né? A gente tem o dinheiro, que a gente pensa muito mais assim, economicamente, fulano tem bilhões, tem milhões, mas e quanto essas pessoas têm dos nossos dados e quanto isso vale? Isso, às vezes, é imensurável, a gente não tem noção, assim, nessa conversão do quanto está valendo esses dados. Até eu vejo a questão, por exemplo, do Elon Musk, que estava hoje no Brasil, e eu fiquei até um pouco perturbada com isso, porque, por exemplo, vai lá e diz um dia que vai comprar o Twitter, no outro dia ele diz, não vou comprar mais, e as ações do Twitter, elas despencam. Parece que é tanto poder, que você fica brincando ali com a própria plataforma, o quanto ela vale, o quanto ela não vale. E a questão das coletas de dados, que às vezes a gente foca muito realmente nessa questão, o YouTube, o Google, mas ela está em tudo, né? Ela está no agronegócio, está na saúde, Sim. Que você trouxe os exemplos, a gente está cercado mesmo por elas. E que mais que intermediar é mediar, né? Que eles controlam e modulam a oferta e demanda. Eu achei isso sensacional, não do tipo bom, mas do tipo, meu Deus do céu, é realmente isso que a gente está vivendo. E até o que uma pessoa comentou aí sobre como no início, às vezes as pessoas olhavam como algo positivo. Eu não olho nem para a internet, eu acho que a internet, ela realmente, o acesso livre, ele é muito positivo. Mas é que hoje nós temos conglomerados de empresas que eles pegam e eles ficam com os nossos dados, não temos transparência, não há transparência, a gente não tem controle sobre o que estão fazendo com as nossas informações, às vezes troca, por exemplo, eu tenho o Gmail e eu uso a agenda do Google, que é gratuita. A partir da minha agenda, que eles me dão essa agenda gratuita, eu estou entregando para eles exatamente toda a minha rotina. Então, não existe almoço grátis, né? Você quer coisa mais sinistra do que você receber um e-mail dizendo para quais cidades você foi aquele mês, quanto você caminhou, quanto você andou de bicicleta, quanto você andou de carro? Exato, Isso é muito sinistro. Então, e aí a gente não tem uma transparência em relação a isso. Parece tudo muito legal, tudo muito grátis, mas não é. Isso está sendo vendido e a gente não sabe nem para quem isso está sendo vendido, para o que isso está sendo vendido. Então, isso me fez até lembrar também uma coisa assim, a pergunta que eu vou te fazer é a pergunta que todo mundo fez, que é se você poderia indicar, né, essa meios de resistência, quais caminhos será que a gente poderia tomar? Porque eu acredito que imune 2022 é muito difícil estarmos, a não ser que a gente queira nos tornarmos ermitões, algo assim. Totalmente imune não tem como. E até ia perguntar assim, será que é indo por dentro dessas plataformas? Será que é indo por, sabe? Eu lembro de um documentário do Michael Moore que eu assisti na graduação, isso já tem muitos anos, que eu nem lembro mais exatamente do doc, mas eu lembro que uma coisa me chamou muita atenção naquele documentário, quando eu assisti, que ele falava assim, que era um documentário criticando a Fox. Era todo criticando a Fox News. Em determinado momento ele fala assim, quem está pagando por esse documentário é a própria Fox. E aí eu pensei, ao mesmo tempo, olha, eles dão um espaço para ser criticados, mas na verdade eles estão lucrando com a crítica sobre eles. É assim, então a gente entra lá para criticar, mas ao mesmo tempo eles estão lucrando sobre a crítica até onde vai. Então, só que assim, muito mais do que você criticar a Fox, hoje a gente está dando dados para eles, né? Eu vejo que a gente está numa questão muito mais complexa, muito mais profunda até mesmo do que era visto, por exemplo, na década de 90 e 2000. Então, o que eu queria ver, assim, é se você poderia indicar esses caminhos de resistência, o que você acha que a gente poderia fazer? Posso só emendar uma coisinha? Um comentário da Ana Márcia que tem a ver com isso. Professor Sérgio Amadeu, para cada veneno um antídoto. O que fazer para diminuir esse controle cotidiano no Brasil? E se você puder emendar nessa sua resposta, é o seguinte, você fez uma crítica ao combate, às ferramentas de combate à desinformação feitas por essas próprias plataformas. O que, na sua visão, seria algo mais adequado? Olha, são questões que
muito difíceis de responder e, portanto, são as questões que têm que ser feitas, porque a gente não faz só análise crítica, né? A gente precisa encontrar caminhos, porque nós estamos falando de democracia, e o que está em risco é a democracia, é isso que está em questão, né? E aí, assim, Marcela, existem resistências que cada um de nós pode adotar pessoalmente. Sim, você pode não dar os seus dados todos os seus dados para uma única corporação, você pode ter vários e-mails, você pode dividir para que ninguém tenha a concentração de dados sobre você, você pode fazer buscas usando o DuckDuckGo. Quando você quiser fazer uma navegação, vamos supor que eu sou um homossexual e eu sei que meu chefe é homofóbico, ele não pode saber que eu sou homossexual. Você sabe que existe isso o tempo todo, né? Então, se eu for navegar em sites que eu tenho interesse, é muito perigoso eu navegar diretamente de um browser, por mais que eu esteja na minha casa, porque eles vão ficar com essas informações, uma hora eles vão pegar o e-mail corporativo lá onde você está trabalhando e vão colocar uma informação que não deveria, e você vai ser demitido. Então, você pode usar uma rede Tor Project, que agora tem um browser, antes era difícil de usar. O que a rede Tor permite? É uma rede de proxies. Você navega sem eles conseguirem saber quem é você. E é muito curioso, porque você começa a ver que as coisas são diferentes quando você navega nos mesmos sites no Tor e quando você navega no seu browser comum. Então, tem técnicas de proteção de dados pessoais. Qual que é o problema? Não é para a maioria das pessoas. Por isso que eu falei claramente, nós temos saída sim, e a saída é a regulação. É a luta democrática. A democracia está sendo destruída por um bando de corporações tecnológicas que têm na doutrina dos seus dirigentes o neoliberalismo e muitas vezes o fascismo digital, como é o caso do Peter Thiel. O Peter Thiel já falou várias vezes: a democracia não satisfaz mais a liberdade. Liberdade para ele é liberdade de exploração sem fim. A liberdade é a lei do mais forte. Eu tenho mais dinheiro, eu sou rico, eu detono vocês. Vocês estão me impedindo de exercer o meu poder. É isso. A democracia impede que ele exerça esse poder autocrático, plutocrático do dinheiro. Então, o Peter Thiel é o fundador do PayPal, foi sócio do Elon Musk, é o cara que financia, é o cara do Vale do Silício, é sócio do Facebook, etc. Então, o que eu estou falando é que nós precisamos colocá-los sob controle. E uma outra coisa, a gente precisa começar a discutir uma proteção de dados que seja coletiva também, e não só essa ideia que a Lei de Proteção de Dados brasileira tem, que é um mega avanço, que é baseado no regulamento europeu, mas que ambos dessas leis têm a ideia do consentimento. Se você consentir, tudo bem. Só que vem cá, é ilusório o consentimento em diversas situações. Você não tem opção. Você não tem opção. Você vai trabalhar numa empresa e o chefe fala, põe aí o WhatsApp. Você não vai falar para ele, pô, chefe, eu não uso o WhatsApp, eu uso o Signal. Ele vai te mandar embora. Não existe isso. Então, você acha correto uma empresa poder pegar dados do desempenho escolar dos adolescentes para cruzar lá na frente e depois fazer projeções no LinkedIn e detonar a vida desse cara pro resto dos tempos, porque ele nunca vai... O currículo dele sempre vai ficar pontuado com um número lá ruim? Você acha correto?
os bancos poderem ter um ranqueamento de se a Gisele está na pontuação X ou Y, e por causa disso ela já está ferrada. Qualquer banco que ela for pegar o empréstimo, o que ela precisar já tem a pontuação dela. Isso não é aceitável, isso tem que ser proibido. Proibido. Só que, como proibir? Com a luta democrática, com a conscientização das pessoas, com a aprovação de leis. E com tratados internacionais. Porque eu mostrei o tamanho dessas empresas. Essas empresas, elas derrubam o governo. Essas empresas têm um poder gigantesco, maior do que o poder que tinham as petroleiras. Hoje nós temos conflitos em várias regiões do mundo, Oriente Médio principalmente, entre outras coisas, ou principalmente por causa da guerra do petróleo, que as petroleiras fizeram. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, como eu não me lembro a pessoa que escreveu para cada veneno um antídoto, né? Mais ou menos assim. Eu concordo com isso, eu concordo. Eu acho que as tecnologias em si, elas são ambivalentes, a maioria delas, tá? Elas não é uma questão de bem e de mal, é uma questão de por que elas foram feitas e tal. Não há nada na tecnologia que obrigue a coletar dados do jeito que está sendo coletado hoje. Nada. Porque eles vendem para nós que isso é a tecnologia. Não é a tecnologia. É o modelo de negócio que se baseia na coleta de dados, na conversão de todos os fluxos da vida em dados. É o modelo de negócio, não é a tecnologia. Por exemplo, estou com um roteador aqui. Eu montei um projeto, fui um dos que ajudou a montar o projeto do Wi-Fi livre em São Paulo. No começo, nas praças que tinha, você não precisava pôr nem o seu nome, se acessava e tal, porque a gente queria garantir a privacidade. E estava na regra que a empresa não podia, no roteador da praça, coletar o dado do número de uma placa de rede que cada celular só tem aquele. Porque aquilo é um perigo. Identifica você. Imagine o MAC address do seu celular na mão dos caras. Então, sabe o que acontece? Nada obriga o celular a enviar dados para um terceiro. Aí você fala, como assim? Quando a placa lotava de informação, ela eliminava os dados mais velhos e abria espaço para os mais novos. Ela não precisa tirar os dados e enviar para alguém que vai escanear a sua vida. Mas então não é a tecnologia que obriga a coletar dados, é o modelo de negócio. Então, nós podemos bloquear com regulamento, com proibição, com democracia. Eu acredito na regulação democrática dessas plataformas. É o principal caminho que eu acho que a gente deve adotar. Apesar de que eu tenho computador criptografado, eu uso Tor, mas se a gente quiser fazer dessa coisa uma saída individual, eu acho errado, porque nós não vamos conseguir ganhar dessas plataformas. Elas são gigantescas, elas têm o poder de influenciar, e nós precisamos romper com a alienação tecnológica das pessoas, o que não é fácil. As pessoas discutem filosofia, discutem moda, discutem arte, discutem política, discutem economia. Mas tecnologia não, eu compro no mercado. Tecnologia é a principal expressão de poder econômico hoje. Você acha que o Elon Musk é rico por quê? Porque ele domina algumas tecnologias. Você acha que as guerras, o poderio militar, hoje é o quê? Vocês estão vendo. É tecnologia. Você acha que o Bolsonaro, com o gabinete do ódio, tem o quê a favor deles? Uma série de dispositivos tecnológicos. Então, não vamos achar que a tecnologia é um negócio que eu compro no mercado. Esse é o erro de todos os democratas e que precisa romper. Sérgio, se você puder falar então do combate à fake news, o que você acha que é um bom caminho? Na verdade, bom, vamos lá.
Porque você falou sobre censura prévia, né? Que as plataformas estão praticando. Mas vamos lá. Eu acho que... eu vou falar primeiro no geral da desinformação. A desinformação, eu tenho dito e estudei isso e tenho claro que a desinformação a principal estratégia da extrema-direita hoje. A desinformação não é um erro que alguém comete. Não é um erro. Não é um... eles tiveram uma ilusão momentânea, porque a gente comete erro, a gente tem ilusão. Não é disso que se trata. É uma estratégia de criar o caos informacional, de suspender a realidade, de criar um conjunto de informações desencontradas. Para quê? Para que aí eles possam se beneficiar a partir da violência. Essa é a jogada. Essa é a jogada da extrema-direita. Dá para reduzir um pouco? Dá. Dá para que essas plataformas têm que cumprir as regras que a nossa legislação está dizendo agora. Tem que cumprir. Mas a Justiça Eleitoral, ela faz média também. Então, por exemplo, não está proibido o WhatsApp Business. Não é obrigatório, daqui a pouco, de junho para frente, qualquer coisa impulsionada tem que vir o valor de quanto se foi gasto. Sabe por quê? Porque a Justiça Eleitoral tem um erro. Ela trabalha com a ideia de que a campanha eleitoral é feita pelo comitê do candidato. E não é verdade. O comitê do candidato é uma ponta da campanha eleitoral. Então, você pega a campanha do Bolsonaro, tá cheio de velho da van, de empresários, de outros esquemas, pagando fazenda de cliques, nuvem de bots, pagando um monte de gente. Aí você vê lá, agora, o Joãozinho, a Mariazinha, o Pedrinho, colocando uma frase. Fulano de tal é ladrão, devia estar preso. Aí você vê que não é um meme, é uma frase. Aí você vai ver, foi impulsionado. R$100. Mas vem cá, você acha que o Pedrinho ia pagar R$100 para xingar um político? Quem é que está pagando isso? Então, as pessoas vão começar a ver. A Justiça Eleitoral não fez isso. Não é obrigatório, porque ela diz não dá para diferenciar propaganda política da não política. E daí? Eu não tenho o direito de saber quanto a Coca-Cola gasta para me influenciar? Não pode, porque aí todo mundo vai saber. Então, o capital pode ser opaco. Eu não aceito isso. O dinheiro tem que ser claro. Então, primeira coisa, e isso ajudaria a reduzir as ilusões, porque você ia ver um monte de bolsominion lá, quanto ele está gastando para impulsionar conteúdo. A coisa ia ficar mais clara para todos nós. Segundo, precisa proibir o WhatsApp Business na política. Não pode, na política eleitoral que eu estou falando. Porque eles... Em tese não vai estar, né? Vai estar só a partir do ano que vem. O quê? Foi acordado que o WhatsApp Business só estaria a partir do ano que vem, né? Não é essa que é os grupos que... Não, mas esse é o WhatsApp Comunidade. Verdade. Mas, na verdade, o WhatsApp Business, eu aqui, se eu abrir, eu recebo pelo menos 3 hoje aqui, não vou falar as empresas, que me mandam propaganda. E que eu já comprei, não é nada de ilegal. Eles falam, tem uma promoção aqui que pode te interessar. É o tal do pós-venda, né? Aí o cara me manda, ele mandou só para mim? Não, ele mandou para centenas de milhares de pessoas. O cara vai lá na Europa, vai nos Estados Unidos, abre um WhatsApp com um número virtual que fica no computador, faz um pequeno programinha, na hora que ele legaliza, ele transforma o WhatsApp normal em WhatsApp Business. Ele tem aqui já todos os telefones segmentados que eles têm, microsegmentados, e bombardeiam de lá. Bombardeia de manhã com uma desinformação, meia hora depois com outra, e vê qual que pega. E se você for querer correr atrás disso, você está perdida. Porque você não vai conseguir, porque a ideia é essa, é criar a nuvem que o Clausewitz fala em guerra. A nuvem.
Por que é muito difícil saber o que está acontecendo na guerra? A névoa da guerra. Eles têm essa ideia de transformar uma névoa, uma enorme confusão, porque é o único jeito, por exemplo, do Bolsonaro ganhar essa eleição no Brasil. A rejeição dele é superior a 50%. Ou ele cria o caos informacional, ou ele perdeu já. É claro que ele vai tentar dar golpe antes, durante ou depois, não sei. Que ele já tentou dar golpe, ele está indo para a eleição porque ele não conseguiu. Ele não tem nada a ver com democracia. E os milicos que estão com ele são todos caras que não valem nada. Porque se fosse sério, não fazia esse espetáculo rudimentar, entreguista, na cidade de Porto Feliz, com Elon Musk. Uma vergonha. E sobre isso, acho que é importante, né, Marcela? A gente ouviu o Sérgio Amadeu, você veio aqui num dia... Que dia, né, que você veio? O dia que o Elon Musk veio comprar a Amazônia. Queria te ouvir, eu vi suas postagens no Twitter, mas queria te ouvir até na questão técnica, né? Claro que você vai trazer aqui sua visão política sobre a soberania em risco, né? O Brasil sendo submisso completamente em toda aquela cena patética, etc. Mas, tecnicamente, como é que você vê essa investida do Elon Musk na Amazônia e o que pode acontecer na sua visão? Na verdade, Gisele, eu tenho dúvidas se ele veio por causa desse negócio da Amazônia, para falar bem a verdade para você. Eu achei muito estranho, porque, na verdade, não tem nenhum acordo escrito, não tem um plano, não tem um projeto. Eles falaram, quantas escolas tem na Amazônia? Ah, X mil. Fala aí que você vai conectar todas as escolas. Mas vem cá, cadê o papel? Nós vamos pagar? Vai ser de graça? É isso? Vai ser de graça? O Elon Musk agora está dando conexão de graça? Eu não sabia disso. Então, eu acho muito mal contada essa história. Para mim, é uma operação mequetrefe. Não sei o que o Toffoli do STF estava fazendo lá. Ele estava fazendo lá. O que esses caras foram fazer? Por que foi em Porto Feliz? Ah, porque os bandeirantes saíram de lá. Um cara me explicou. Será que é por isso? É uma operação de marketing. Agora, na verdade, se for verdade que ele vai conectar as escolas com a empresa dele, não vale a pena. Não vale a pena. O governo tem que ter um plano de conexão da região norte baseado em cabos aquáticos, com tecnologia nossa. Eu mostrei numa das telas, vocês devem se lembrar aqui na minha apresentação, os cabos submarinos, que é o que conecta a internet. Não é satélite, é cabo submarino. Na Amazônia, que é uma região altamente repleta de rios, como é que você conecta a Amazônia? Com cabo aquático. E não é com linhão por cima, por cabos. Não, é por baixo da água. E é óbvio que é isso que você... E outro, um cabo passa muito, muito mais informações do que o espectro radioelétrico, por incrível que pareça. O espectro radioelétrico, ele é sujeito a intempéries, ao tempo e tudo mais. Já os cabos, não. Então, sabe o que acontece? Essa coisa é de um bando de caras que não planejou nada. São pessoas mal intencionadas. E o Elon Musk é um babaca. É um babaca. Ele tá vindo aí por outros interesses que eu não sei avaliar quais são. Mas certamente não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E outra, o Bolsonaro fala, eu estou fazendo isso para proteger contra o desmatamento. Oi? Desde quando o satélite impede o desmatamento? Satélite, como os do INPE, que ele atacou, o INPE teve corte de recursos. Nós já temos uma análise histórica consistente do desmatamento da Amazônia. Esse ano, foram mais de 1.000 quilômetros quadrados destruídos. 1.000 quilômetros quadrados. Ou seja, é uma aberração. O IBAMA está desmontado, a fiscalização sem recursos, e você acha que ele fez isso para fazer o combate ao desmatamento da Amazônia que ele promove, ele e aquele vice, aquele milico vice,
que quer, se pudesse, ele asfaltava a Amazônia. São caras toscos. São caras toscos. Eles não têm... Esses caras têm a ideia de que para que serve um índio? Eu já ouvi desses caras isso. Eu falo, o quê? Eu falo, serve como você, que não serve para nada, então. Para que serve você? Olha que pergunta, alguém chegar para você e falar, olha, Marcela, para que serve você? Quer dizer, é uma agressão, é uma falta de... Não sabe o que é cultura, não sabe o que é civilização, não sabe... Esses caras, eles aonde esses caras estavam, né? O Brasil, a gente achava que tinha superado essas coisas. Esses caras saíram do esgoto. E aí vem um cara da extrema-direita americana, financiador do Bush, dos republicanos e do Trump, vem um babaca que nem esse, vem aqui e talvez acertar o financiamento de campanha do Jair Bolsonaro, fazer coisas. Agora, essa operação de marketing que ele fez, eu vi uns memes assim, engraçados, dizendo assim, o Elon Musk veio aprender com o Bolsonaro como levar os preços para a lua. Porque o que o Bolsonaro está fazendo é subir o preço do gás, da gasolina, dos alimentos. Então o Elon Musk falou, não é como você consegue fazer isso tão bem, né? Quer dizer, é piada pronta, não acredito no que tá no marketing que eles fizeram. Agora, as razões efetivas, eu confesso que não sei. Não sei. Ouvi uns comentários aqui no chat mais cedo, durante o Boa Noite também, que era a negociação do Bolsonaro para ir para o espaço depois que ele perder as eleições, para ele não ir preso. Aí ele estava negociando a passagem dele. Maria Celeste Francisco diz aqui que o Sérgio Amadeu tem que fazer parte da equipe do governo Lula. O Rodrigo Predador também diz, Amadeu para consultor do próximo governo. Parabéns, 247. A Lia Oliveira diz, temo que eleições mudem de mãos e voltem em rede com software tendencioso. Comitê Lula Livre, PT Ilha Bela diz aqui, espero que a Janja tenha atuação e que vire uma real liderança no PT, sem comparações, que se inspire na Evita Peron, diz aqui. Ana Márcia Micho diz, acho que a nossa humanidade usa os benefícios que o conhecimento produz para o mal, porque no mal não há divisão. O amor divide por puro prazer de partilha. Interessante essa reflexão aqui. Haroldo Rogério diz, os governos estaduais e nacional e forças armadas abriram mão de investir no Linux e semelhantes? Ele pergunta. E a Lia também mandou uns outros aqui, o Eduardo Lessa também, os índios estão sendo mortos porque não usam celular cá no Brasil, ela diz. Fala, Sérgio. Depois eu passo para a Marcela encerrar. O software livre ele foi combatido pelas grandes corporações como projeto de política pública. E, curiosamente, eu fui processado pela Microsoft, que abriu mão do processo, porque eu não ia baixar a guarda, e quando eu montei o programa de implementação de software livre na primeira gestão do governo Lula. Eu fui o primeiro coordenador do Comitê de Implementação de Software Livre, e eles me processaram, mas eles tiveram que recuar. E qual era o motivo do processo? Porque eu disse que eles começaram a dar de graça em Goiás as licenças da Microsoft. Eu falei, dar de graça é a tática do traficante de drogas. As primeiras doses são de graça, depois que eles mantêm o controle, aí ele passa a vender, fazer o que ele quiser. Aí vende as atualizações, né? Aí eles me processaram, e aí eles queriam que eu dissesse que a jornalista que tinha desvirtuado. Você acha que eu ia fazer isso? De jeito nenhum. Eu fui para cima deles. E quando é que foi paralisada essa iniciativa de software livre no governo? Então, na verdade, a iniciativa de software livre ela foi andando do governo Lula, foi sendo implementada, e mais para frente, as corporações começaram a penetrar dentro da própria aliança de governo, e começou a paralisar, entendeu? A Caixa... a gente tinha migrado, por exemplo, o sistema lotérico para Linux, funcionava muito bem, nunca ninguém ouviu falar nada. A loteria não está funcionando lá na lojinha, era tudo Linux, só que aí entra o cara da mala
aquele Guedel Viana lá da Bahia, que tinha um apartamento cheio de dinheiro. Esse cara tinha um cara lá que paralisava tudo. E dizia, não, o Linux é de graça, olha só. O Linux não paga licença, ele é de graça, então não precisa de manutenção. Oi, que software não precisa de manutenção? Eles fizeram um monte de picaretagem e que penetraram dentro do governo da própria Dilma Rousseff. E aí começou a parar. Aí quando veio o Temer, foi terra arrasada, entrou uns playboys lá, os Pichuchura, que é esses caras que estão entregando dados para a IBM, eles estão lá com o Paulo Guedes, todos, é uma equipe de entreguistas profissionais, de caras que falam, eu uso o que é moderno. Eu falo, que moderno? Você tem que usar tecnologias hoje, que são tecnologias que garantam que o seu país consiga desenvolver uma determinada posição dentro dessa cadeia global tecnológica. Eles não estão nem aí. Eles querem que o Brasil... Esses caras, eles abriram mão do Brasil há muito tempo. Essa elite é tosca. E sabe o que está acontecendo, Gisele e Marcela? Nós estamos vivendo um momento muito parecido com o início da industrialização. Quando você fala de tecnologias de ponta, inteligência artificial, computação quântica. Sabe por quê? Porque é caro fazer isso no Brasil. Então, nós estamos fora já, tá? Para fazer, a minha pergunta é, quem é que vai fazer? Quem é que teve que industrializar o Brasil? Foi o Estado. O Estado teve que fazer a primeira siderúrgica, não foi o capital privado. O capital acumulado no café, que quando entra em crise, esses caras foram montar bancos, viver de rendas. Os ruralistas são ligados aos banqueiros do Brasil desde essa época. Só que tem um problema. Quem é que vai fazer a Companhia Siderúrgica Nacional? Foi o Estado. Quem é que vai fazer as infraestruturas básicas do digital para a inteligência artificial? Eu não sei quem. Não vai ser... vamos achar a burguesia nacional. Os caras não estão nem aí, moram em Miami, vê a JBS, vê o que esses caras fazem aí. Então, na verdade, o governo que vai entrar, eu espero, eles têm um monte de problemas, eu sei que a coisa não está fácil. Por isso que, se tivesse que fazer uma coisa em tecnologia da informação, eu construiria uma infraestrutura digital básica, volumosa, poderosa, com alto processamento para as universidades brasileiras. Então, mas isso é uma outra discussão, né? Eu acho que você nem perguntou isso. Mas Deixa eu passar para a Marcela aqui completar as reflexões e se ela tiver mais alguma pergunta, para a gente caminhar para a última. Sim. Eu fiquei pensando também nessa questão da tecnologia das universidades, mas e isso me levou até a pensar que são caminhos, né? E aí eu estava refletindo sobre os caminhos que se alguém já conseguiu chegar lá, se a gente tem referência de países que conseguiram fazer a regulamentação da mídia, porque é muito difícil, né? Porque as plataformas, elas pensando que elas são inimigas da regulamentação, né? Elas se assumem contra isso. É como se a gente fosse viver num sistema completamente quadrado e fechado, porque parece o apocalipse. E isso também me lembra, assim, por exemplo, quando a gente estava pensando sobre a democracia, como as plataformas, elas escolhem o que entregam. E aquele estudo que o professor Sérgio mostrou sobre como elas acabam privilegiando o discurso da direita sobre a esquerda e a sua hipótese sobre os algoritmos tendem a seguir o dinheiro, e aí eu fiquei pensando, então é muito dinheiro, né? Eles não seguem qualquer dinheiro, é muito dinheiro. Porque sim, eu estava pensando até no caso do seu episódio 139, que eu fui lá escutar o episódio 139, eu pensei, o que tem de tão grave nesse episódio? Perigosíssimo. Pois é, e aí eu fiquei pensando, então não adianta nem você investir, e ainda você teve que fazer toda uma estratégia ali para descobrir que aquele episódio ali, ele estava por fora, não há transparência, eles não explicam o que há, e veja que você fez um caminho e ainda tem uma visibilidade para ir lá e eles
retirarem esse ban no episódio ali. Então, as pessoas estão sem voz. Não adianta nem você querer ter dinheiro e ir lá investir para falar isso, porque eles não deixam. A não ser que você tenha uma visibilidade e brigue, porque não tem espaço. E isso acaba que, por exemplo, até pensando no Elon Musk aqui no Brasil, com o Bolsonaro, se vai investir na campanha ou não, e aí eu fico pensando, quer dados também, quer fazer coisas. A gente tem 220 milhões de habitantes, o que isso significa para ele, né? Então eu fiquei pensando muito sobre essa solução coletiva, né? Qual seria? Porque acaba que, por exemplo, para o Elon Musk, é muito interessante ter um Bolsonaro reeleito. Opa! É ótimo para ele. Então, aí eu fiquei aqui pensando se a gente tem essas plataformas com tanto dinheiro, com tanto poder, e elas são contra a regulamentação. Será que tem algum exemplo, por mais que seja um país pequeno, não sei, que tenha feito a regulamentação e tenha tido algum resultado? Não. A própria Europa. A Europa está botando esses caras para se enquadrarem. E vai ter coisas cada vez mais. Porque eles tratam a Europa de modo diferente do nosso. A Europa, eles têm uma série de restrições, já levaram muita trabulhada na cara, tiveram que pagar multas bilionárias. Eles têm. E a Europa está avançando sobre eles. Está dizendo, inclusive, que eles não podem tirar os dados dos europeus da Europa, como eles fazem com os brasileiros. Eu acho que a gente... Então, a China, eu sei que a China é uma potência, mas não era. A China virou uma potência, primeiro dominou tecnologias de baixa complexidade, virou a fábrica de chão do mundo. Depois de média complexidade, e hoje está na ponta de várias tecnologias. É que eles são o espelho invertido dos americanos. Eu não gosto muito disso, mas eles são o espelho invertido. Eles têm o maior número de patentes hoje de inteligência artificial nos Estados Unidos. Minto, de pedidos de patente. Daqui a pouco vão virar patente. Agora, quem te disse que nós devemos apostar em patente? Eles são assim, são muito pragmáticos. Eles são... Mas a China tem uma lei de proteção de dados melhor do que os Estados Unidos têm na Califórnia. E tem plataformas próprias, né? Tem plataforma própria, tal, mas aí eles bloquearam, fizeram um monte de coisa que aqui, talvez bloquear uma plataforma que não aceita as nossas regras condicionais, deve ser feito. Mas eu acho que é difícil você bancar, porque existe uma luta interna muito grande, eles contam com a elite econômica brasileira, com a imprensa, a grande imprensa, eles têm os seus pau-mandados, é só você ver os paga-pau, né, o que eles fizeram aqui com a Lava Jato, a própria Rede Globo. É assim, eles têm a quinta coluna aqui dentro, que é grande, é muito difícil de enfrentar. Mas eu acho que a gente tem condição de ir desenvolvendo tecnologias, abrir espaços e apostar na nossa diversidade cultural. A gente tem que fazer isso virar também soluções digitais, a nossa diversidade cultural, a nossa tecnodiversidade. A gente tem que apostar nisso, porque a tecnologia tem que se articular com essa grande... esse imaginário específico do brasileiro, e quando você fala brasileiro, não é um tipo só de cultura, diversas culturas que a gente tem aqui dentro. A gente não explora isso, não dá dinheiro para isso, não tem como avançar. Então, talvez a gente tenha que criar novos arranjos econômicos com a participação do Estado, não só para desenvolver tecnologia, mas também para apoiar, né, esses experimentos culturais digitais, que nada mais é que trazer essa vivacidade que se tem no país para dentro das redes, né? E é isso, mas isso é uma jornada, é uma luta muito grande. É isso aí. Maravilha. Encerramos a semana, né, Marcela? De forma grandiosa aqui, inspiradora. Obrigado. Nossa, foi excelente. Excelente. Obrigado. Queria agradecer demais o professor Sérgio Amadeu, professor da Federal do ABC,
agradecer a Marcela Barba, da Rede Conecta, agradecer toda a Rede Conecta, o Reinaldo Aragon, que inventou, todo o curso eu falo isso, que ele é o culpado de tudo isso, por estarmos aqui, ter convidado todos os professores, elaborado todas as disciplinas, pensado em tudo isso, e agradecer ao público que sempre participa muito aqui e fica bastante animado e inspirado também. E eu complemento, Gisele, rapidamente, o agradecimento também à TV 247 pelo espaço, pela divulgação, por a gente estar aqui, né? Então, Obrigado. É um time muito grande aqui, né? Somos todos complementares. Sim. Valeu, gente. Beijão. Valeu. Tchau, gente. Beijão. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.